Olá, Carol! Hoje vamos falar de um tema extremamente importante, o lixo. Ou melhor, não é nem só a produção do lixo, mas principalmente como descartamos esses resíduos que são produzidos todo dia na minha casa, na da Carol e na sua casa também. Isso mesmo, Rodrigo. Esse foi um dos temas que mais entrou em pauta nos últimos anos, principalmente por conta do novo marco regulatório do saneamento básico, introduzido por meio da Lei número 14026 de 2020. Entre as mudanças na legislação está a adoção do princípio da regionalização dos serviços de saneamento. Esse é um problema grave que vem se afunilando nos últimos anos por conta da produção do lixo em larga escala e da dificuldade em se tratar essa quantidade de resíduos produzidos. Só para a gente ter uma ideia, a estimativa é que cada cearense produza todo santo dia 1,06 kg de lixo. Isso significa dizer que 2,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos são gerados todo ano, apenas aqui no Ceará. E o pior disso tudo, Rodrigo, é que cerca de 1,3 milhão de toneladas, que representa 55,2%, são descartadas de forma irregular. Isso significa dizer que todo dia 5.345 toneladas de resíduos sólidos são despejadas em lixões ou aterros controlados, onde não existe tratamento do chorume, poluindo o meio ambiente de forma descontrolada. Os dados que a gente está citando aqui são da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, com base no Panorama dos Resíduos Sólidos de 2019. O estudo marca os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, completados agora em 2020. Em 2019, o Ceará foi um dos que mais produziu lixo, é verdade. Mas segundo a ABRELP, nesse ano ele só perdeu para a Bahia. Essa que vocês estão ouvindo é a Wanda Gomes Murta. Ela é auditora de controle externo aqui do TCE. É formada em engenharia civil e está lotada na Diretoria de Fiscalização de Obras, Serviços de Engenharia e Meio Ambiente da Corte de Contas. Nós estamos gerando muito lixo e a tendência é que no Brasil, a gente até 2050, a gente tem 50% de aumento de geração. Então é realmente uma situação complicada, que deve ser pensada, né? Então vocês perguntam quais as possíveis soluções para a resolução dessa problemática e qual o papel do gestor público. Eu diria que esse é um problema complicado, envolve os 3 entes, envolve um investimento significativo de recursos, mas eu acho que nós já estamos caminhando para tentar minimizar esse impacto, minimizar esse problema. Por exemplo, o que eu posso dizer do Ceará é que, segundo a Secretaria das Cidades, que é o órgão do Executivo que trata dessas questões, do Executivo Estadual, né? Porque os resíduos sólidos, a limpeza urbana, é um serviço de interesse local, ou seja, é um serviço de interesse municipal. Então, no Ceará, nós já estamos caminhando para tentar resolver. Nós temos 30 consórcios planejados, temos 26 consórcios para aterros sanitários, ou seja, essa visão da PNRS de que a gente tenha aterros sanitários consorciados que possam resolver essa problemática, porque são equipamentos caros e difíceis de serem mantidos não só financeiramente, mas tecnicamente, já contribui para que a gente consiga minimizar esse impacto. A PNRS, que a Wanda fala, é a sigla para Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei normatiza a forma de tratar o lixo produzido, exigindo dos setores públicos e privados transparência no gerenciamento dos resíduos. Esses consórcios públicos são importantes pela característica regionalizada dos aterros já implantados ou que existem aqui no Ceará. Eles permitem preservar a autonomia dos entes federados e são disciplinados pela Lei número 11.107, de 2005 e do Decreto Regulamentar número 6.017, de janeiro de 2007. Entre 2005 e 2006, o governo do Ceará realizou estudos para definir uma estratégia adequada para a gestão e disposição final de resíduos sólidos. A análise indicou o agrupamento dos 184 municípios cearenses em 30 consórcios públicos, como a melhor estratégia a ser adotada. Mas aí
aí, Rodrigo, vemos o primeiro problema. Apenas os grandes centros possuíam aterros sanitários para descartar o lixo de forma correta. Então, as iniciativas individuais de destinar os resíduos para aterros não funcionaram, acabando por transformá-los em lixões com agressão direta ao meio ambiente. O problema ainda hoje continua grave. Para a gente ter uma ideia, a estimativa é que existem mais de 300 lixões ativos no estado, segundo a Secretaria de Meio Ambiente do Ceará. Gente, os planos de saneamento, eles são peças de planejamento, tá certo? Que envolvem os 4 setores do saneamento básico: água, esgoto, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana, e envolve um horizonte de uma média de 20 anos. Então eu tenho que planejar o meu setor para 20 anos. Devido à necessidade de conhecimento técnico, financeiro, capacidade de calcular investimentos, ele é uma peça que os municípios menores, eles não possuem quadro técnico, eles não possuem pessoal com capacidade, vamos dizer assim, de desenvolver. Então, essa talvez seja uma das grandes dificuldades para os municípios menores. E para impulsionar a formação dos consórcios públicos municipais, a Secretaria das Cidades contratou o Instituto de Desenvolvimento de Consórcios, que formalizou 22 consórcios no Ceará. Além da iniciativa do governo estadual, mais 4 consórcios foram criados por ação dos próprios municípios. As redes ficam em Baturité, Paracuru, Pedra Branca e Viçosa do Ceará. Para arredondar a história, Rodrigo, a situação é a seguinte: temos 26 consórcios para aterros, entre os 30 inicialmente planejados. Dos 184 municípios cearenses, 168 são consorciados, 6 não estão, por existir acordos bilaterais na região metropolitana de Fortaleza, 4 decidiram não aderir ao modelo de consórcio e 6 não puderam se consorciar. Os dados são da Secretaria de Cidades. E para contribuir com a proposição de soluções desse tema, que, como estamos vendo, é complexo e envolve diversos setores, a Escola de Contas do TCE Ceará, o Instituto Plácido Castelo, realiza no mês de setembro o curso Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, principais aspectos. A formação, dividida em 5 módulos, tem o objetivo de abordar os principais aspectos preconizados nas diretrizes nacionais de saneamento básico e na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Entre os temas que serão trabalhados na formação estão a recuperação de áreas degradadas, os lixões e a gestão integrada de resíduos por meio da destinação final ambientalmente adequada, feita a partir da implantação de aterros sanitários consorciados. Já há algum tempo, por meio do IPC, a gente vem disponibilizando esse tipo de curso, né? Eu, juntamente com o engenheiro Almir Silva, da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente, nós temos ministrado esse curso já há algum tempo. É um curso que envolve algumas questões básicas, porque esse eixo do saneamento ele é complexo e amplo, envolve muita técnica e a participação de vários entes, principalmente no que se refere à gestão. E o que eu posso dizer para vocês é que a formação, não vamos dizer formação, que parece uma coisa muito ampla, mas vamos dizer o conhecimento, pelo menos o conhecimento básico dessa questão, que é o que a gente tem tentando levar, ele é importante não somente para o TCE, para os servidores do TCE, mas para os cidadãos de uma forma geral, né? O cidadão precisa entender o que é a questão da limpeza urbana, o que é a questão do lançamento indevido de lixo e a importância disso, o impacto disso na nossa vida. Então, a gente tenta levar esse curso não somente para o servidor TCE, o jurisdicionado, os gestores de uma forma geral, mas para qualquer cidadão, né, que tenha interesse e que possa participar, para que consiga adquirir um pouco de conhecimento e um pouco de noção da importância dessa área na nossa vida e na saúde pública em geral. Sem contar que o meio ambiente é também uma das dimensões de políticas públicas presente no Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM-TCE Ceará, que é um indicador que é calculado anualmente. Mas calma, acho melhor a gente entrar nesses detalhes em outro episódio. Pode ser, Carol? Claro, acho ótimo a gente trazer esse indicador aqui também.
Então, encerramos o episódio de hoje com esse compromisso de trazer mais detalhes sobre o IEGM. Se você gosta e quer aprofundar esse assunto, fica ligado no podcast. E é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Só mais uma coisa. Essa é a despedida do Rodrigo Rodrigues, que está finalizando seu estágio em jornalismo aqui no TCE Ceará. Foi uma honra e uma alegria trabalhar com você, que ajudou muito no desenvolvimento desse podcast. E a assessoria de comunicação deseja o maior sucesso para você. Muito obrigado. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCE Ceará. A produção é da assessoria de comunicação. Até o próximo episódio. Até a próxima.